Graças a Deus, irmãos, hoje eu venho apresentar para vocês uma palavra de desafio. Como eu já tenho falado em outros vídeos, existem vários tipos de mensagens, né? Então tem palavra de fortalecimento, tem palavra que vai te apontar caminho, vai te dar norte, vai te dar direção, palavra de exortação, né? Palavra de fortalecimento, de conforto. Mas hoje eu quero apresentar para vocês um desafio. E quando nós vamos falar do segredo do poder, é evidente que todo ser humano anela, deseja esse poder, mas é importante nós pontuarmos que tipo de poder que nós estamos falando, né? Existe um poder que é um poder negativo, é um poder que nasce na alma humana, nos desejos humanos, de trazer para si mesmo prestígio, dinheiro, fama. Então esse poder é um poder que leva nada a lugar algum, como nós já falamos também em outros vídeos. O poder que eu me refiro aqui é aquele poder que vem do alto, não é aquele poder que vem para você, mas ele vem de Deus e através de você ajuda outras pessoas. É um poder de doação, é um poder de entrega, é o poder que Deus te dá para você somar com os feridos, para você libertar os cativos, para você consolar os que choram, enfim, para você fazer diferença no mundo à sua volta. E hoje, quando eu observo pela internet, até pelos e-mails que eu recebo de vocês, inclusive agradeço de todo o coração assim, a confiança que vocês têm depositado no missionário em compartilhar os seus problemas, as suas dificuldades, em apresentar dúvidas, em pedir conselhos. É muito gratificante isso para mim, é uma honra para mim servir aos que servem, ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. É claro que, como eu já pontuei outras vezes, também é impraticável atender a todos. Eu creio que se cada líder fizer a sua parte, nós vamos ter um rebanho menos disperso, menos ferido, um rebanho que vai estar sangrando menos, né? Na melhor das hipóteses. Então eu agradeço o carinho de vocês. Mas essas redes sociais, elas têm me mostrado um raio-x de como está o rebanho de Deus. Dos e-mails que eu recebo, aproximadamente 300 por dia, mais 800 solicitações nas redes sociais, somando o Twitter e a fanpage. É claro que esses números podem estar defasados, porque faz tempo já que eu não tenho uma medição, realmente eu fazia uma estatística dos últimos 10 dias, ver quanto que veio, então por isso que eu cheguei nesses números, mas talvez até estejam defasados, esses números provavelmente já aumentaram. Mas é o seguinte, dos e-mails e solicitações que eu recebo, 98% são solicitações de pedidos. As pessoas estão feridas, estão carentes, estão desejosas de buscar o acolhimento, o conforto, a direção, o fortalecimento. Então são pedidos de aconselhamento, pedidos de oração, pedidos de intercessão, pedidos, olha, me visita, ou me dá um livro, pedidos de ajuda financeira. Os pedidos são os mais diversos possíveis, liga para mim, encontra comigo. Então os pedidos são os mais diversos possíveis e imagináveis, Então 98% são pedidos. 2%, então sobraram 2%, desses 2% são pessoas que não estão pedindo, mas eles estão oferecendo. Olha, Daniel, eu estou aqui, eu te dou uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto, eu estou orando por você, eu fui abençoado através de um vídeo, eu fui abençoado através da leitura de um livro, eu fui abençoado num seminário, num curso que ministrado por você. Então isso também fortalece o missionário, mas olha só, 2%. Então a gente vê que as pessoas hoje estão muito carentes, muito desejosas de receber e pouco intencionadas em oferecer. E esse poder que eu estou falando para você hoje é um poder dado por Deus para você ajudar pessoas, para você estender a mão, para você se doar. Não é um poder que vem para si mesmo, não é um poder que vai massagear o seu ego, que vai afagar o seu orgulho, que vai te trazer um status ou um prestígio social. Porque se você comparar, olha o que aconteceu com Jesus. Esse é o poder que nós devemos nos reportar, esse é o modelo que nós devemos nos seguir. Jesus, ele foi completamente antagônico no seu tempo, não é? Ele tocou o cego, ele tocou o leproso, que ninguém queria tocar, ninguém tocava no leproso. Jesus foi lá e toca no leproso, cura o leproso. O Jesus vai lá e conversa com a mulher samaritana, que era excluída da sociedade, ninguém podia falar com ela. Mas Jesus vai lá e dialoga com ela, Jesus conversa com ela, Jesus escuta aquela mulher.
né? Dá atenção para aquela que todo mundo tinha rejeitado. Jesus, ele pega, ele escuta o clamor do cego, né? Escutou o clamor do cego que muitas pessoas mandavam calar a boca, mas Jesus escutou a voz do cego e acolheu o cego e transformou a vida daquele cego e trouxe luz para a vida daquele homem. Jesus, ele sentava com os cobradores de impostos, que a sociedade odiava, que tinha ojeriza do cobrador de impostos. Então Jesus, ele quebrou todos esses paradigmas sociais, porque ele se entregou, ele acolheu os rejeitados, ele cuidou daqueles que estavam sendo desprezados pelo sistema. Mas aqueles na época de Jesus, e não diferente destes da época de hoje, eram produtos de um sistema contaminado, eram frutos de um sistema que falava do amor, mas não vivia o amor, de um sistema que falava sobre o perdão, mas não vivia o perdão. Então era um sistema egocêntrico, fechado para si mesmo, que não estava ali buscando poder para se doar, mas buscava o poder para satisfazer a si mesmo. Assim eram os fariseus, batiam a mão no peito, olha só o que eu faço, olha como eu sou bom, e jogavam as moedas para mostrar como eles eram generosos nas suas ofertas. E Jesus enaltece a viúva pobre, enaltece aquela que ninguém está olhando, enaltece os pequenos, porque esses pequenos são grandes diante de Deus. E o reino dos céus é de você, querido, é de você que é pequeno, é de você que é humilde, é de você que é rejeitado, é de você que é desprezado. Então Jesus, ele quebrou esses paradigmas, e por quebrar os paradigmas, e por dizer que Deus não cabia, o modelo de Deus não cabia naquele modelo de templo daquela época. O templo estava muito fechado em si mesmo, o templo era comércio, vendiam coisas, objetos, não muito diferente dos dias de hoje, não é? Então quando Jesus, ele ousa desafiar esse sistema e começa a dizer que Deus era maior do que aquele templo, ele podia alcançar as pessoas, ele não cabia no templo, ele passa a incomodar aqueles que lucravam com o templo, aqueles que ganhavam dinheiro vendendo esse sistema contaminado, vendendo ilusões. Então o que nós vemos ali? O que Jesus, ele colhe? Qual foi a consequência disso? A consequência foi perseguição, a consequência foi ele ser preso, ele ser condenado, ele ser sentenciado e morte em cruz, né? Então nós observamos que todas as vezes que você ousa falar a verdade num sistema tão aculturado que lucra com a mentira, que lucra com o engano, que despreza os feridos, é claro que você vai incomodar esse sistema. E hoje eu tenho perseguições ferrenhas na minha vida. Hoje o nível de batalha espiritual que eu enfrento na minha vida tem nuances assim que eu não tenho como mensurar em palavras. E que se não fosse a mão de Deus, se não fossem os poucos amigos que eu tenho ao meu redor, realmente nós teríamos já perecido. Então, mais uma vez, eu peço aí a sua oração a nosso favor, viu? Então, esses e-mails mostram, falando das redes sociais, né? Esses e-mails mostram uma coisa, que poucas pessoas estão intencionadas em doar. E desses 2% que trazem uma palavra de incentivo para a minha vida, menos de 0,25%, 0,25%, não é 1, hein? É 0,25%, menos de 0,25%, são tocados por Deus para ofertar nesse ministério, para lançar sementes nesse ministério, né? Eu recebi esses dias um e-mail, eu achei muito simpático, eu faço questão de ler um trecho desse e-mail para vocês. Missionário Graça e Paz, deixa eu me apresentar. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Desculpa a brincadeira, mas é que me lembrei do vídeo Medo, o pior dos pesadelos, onde algumas pessoas se apresentam a você com suas extensas nomenclaturas, cujos cargos causariam inveja até mesmo a Salomão. Meu nome é Vanderlei, eu vou pular algumas coisas para não trazer constrangimento à pessoa, mas eu moro em Cuiabá. Estou desempregado há quase 2 anos e aprendi uma coisa: não importa quão ruim as coisas estejam, sempre há espaço para piorar. Se por qualquer razão você não tiver por esteio o amor de Deus em sua vida, então realmente mostra uma fé tremenda aqui, né? Uma fé mesmo lá no fundo do poço, é aquela fé que José tinha. Mesmo preso, mesmo abandonado, mesmo traído pelos seus irmãos, ele continuou amando a Deus, aquela fé linear, aquela fé incondicional. Eu continuo amando a Deus mesmo no meio da tempestade, né? Não amo a Deus o quanto apenas Ele me recompensa, Ele me premia, ou quando as coisas vão bem, mas eu continuo amando a Deus mesmo no deserto. Aquilo que eu já falei dezenas de vezes, né? Muitas vezes Deus não muda as circunstâncias, mas Ele usa as circunstâncias para nos mudar, e tudo a propósito. E esse rapaz entendeu isso. Foi o que aconteceu comigo. Apesar do desemprego e dificuldades financeiras, em dezembro de 2013 passei a sentir fortes dores na coluna, que culminou recentemente numa cirurgia, onde foram retiradas vértebras e substituídas por platina.
com essa cirurgia, estou aqui de molho, na cama, me recuperando. E olha só como Deus trabalha. Eu havia lido seus livros, Filho do Fogo e Guerreiros da Luz, há muito tempo atrás. Agora tomei conhecimento do seu canal do YouTube e tenho me alimentado da palavra de Deus através dos vídeos postados. Como estou vivendo de favores de alguns amigos e parentes, na minha condição financeira não é das melhores no momento. Contudo, não tem me faltado nada, graças a Deus. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Isso é tremendo, né? Fui tocado a colaborar com o Ministério Guerreiros da Luz e fiz um pequeno depósito, R$200 na sua conta. E aí ele fala um pouquinho mais ali de gratidão, ele expressa a gratidão a Deus. Você veja que esse rapaz, mesmo sendo subtraído de tantas coisas, ele continua tendo um coração generoso para se doar, para trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de fortalecimento para ofertar, né? E esses são os grandes diante de Deus, né? E hoje nós temos esse potencial tão grande. Talvez você não esteja passando por uma situação dessa, mas você tem um potencial tão grande. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Daniel. Existem muitas maneiras de você ajudar e somar com o reino. Quer ver um exemplo disso? Na base mesmo. Eu vejo pessoas ali na base que nos ajudam. Tem o Subalexandre, esse rapaz ele não tem dinheiro, ele está desempregado, né? Inclusive ele precisa da ajuda, né? Mas o que ele faz? Ele vai e chega cedinho, 7 horas da manhã, o rapaz está lá na base. Ele está lá, ele carrega a caixa, ele monta os equipamentos, liga os microfones, alinha as cadeiras, arruma a mesa, começa a fazer o café, né? Ele está ajudando com o trabalho dele, está fazendo o melhor que ele pode. Tem o Wilson, que tem muito somado com a gente, e o Wilson ele também, eu já fui na casa do Wilson, eu sei que ele mora longe da base. Tive ali, tive o privilégio, tive a Laura, a honra que Deus me deu de estar presente no noivado dele com a Maiara, e foi muito legal. Então eu conheço a distância, ele mora longe da base, ele vai até a base para ministrar um louvor, para fazer adoração, não ganha nada por isso, está fazendo como gratidão a Deus, está fazendo como oferta para o reino, está dando o talento dele para o reino, né? Aí eu observo essas pessoas, até o Felipe Del Mestre, o menino aí também, eu conheci há pouco tempo, ele fez videozinhos de divulgação para a gente, fez o vídeo ali de divulgação do Filho do Fogo, do Catedral das Sombras, do Seminário de Cura e Libertação, fez banners para ilustrar alguns temas postados no YouTube. Então ele está oferecendo o talento dele. E é assim que a gente pode servir ao reino, né? Muitas pessoas falam, Daniel, eu quero ajudar na base. Eis-me aqui, eu vou lá, eu vou ajudar. Falei, beleza, pode vir, a porta está aberta, né? Para somar com a gente, a porta está aberta. Ajuda a gente sempre precisa, sempre vamos precisar de um sirineu para ajudar a gente a carregar a cruz. Aí só que aí, o que acontece? Às 7 horas da manhã tem bastante trabalho. Às 8 horas eu estou chegando, 15 para as 8 horas estou chegando para ministrar os cursos. Mas aí eu começo a montar um equipamento de multimídia. 8h30 o pessoal é liberado para subir, né? Onde as pessoas já têm mais conforto. 9 horas em ponto começa o seminário. Eu sou extremamente pontual, porque eu procuro privilegiar aqueles que honraram, né, o horário e chegaram no horário. A gente começa pontualmente às 9 horas. Aí o pessoal que quer ajudar, chega às 9h30, chega às 10. Aí Daniel, o que eu vim aqui para ajudar? O que eu posso fazer? Agora não adianta, meu. Agora a gente não precisa mais da sua ajuda, né? Então, o que precisava já foi feito. Então quando você realmente quer ajudar, você arregaça a manga e vai mãos à obra. Veja o Serginho que faz o nosso site, né? Eu pago hoje para ele, porque digno é o trabalhador do seu salário, é justo, né? Mas ele já falou para mim, Daniel, se um dia você não puder pagar, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. E houve época que eu realmente não tinha condição de pagar. Ele fez capas dos nossos livros, fez banners, sabe, o rapaz tem um talento, oferta o talento dele. Então é isso que nós temos que aprender, essa doação. Essa doação, e tem muita gente ferida. Quer dizer, o que essas pessoas estão fazendo? Eles estão dando água, né, ao profeta, né? Você está servindo ao reino de Deus. E olha só o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 10, versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. De modo algum perderá o seu galardão. Pelo simples fato de ser dado um copo de água fria a um homem de Deus. Então imagina, se você pode dar mais, você pode dar o seu talento, você pode de repente dar uma oferta, você pode dar o seu tempo, você pode dar uma palavra de incentivo, isso tudo soma. E hoje nós temos observado uma sociedade muito egoísta, e eu vejo quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas estão machucadas, né? E Jesus, ele abarcava esses machucados. Jesus, ele cercava a Jesus os feridos, os abatidos, os rejeitados. Era esses que cercavam Jesus. E é esses também que cercavam Davi. Quer ver uma coisa curiosa? 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, a partir do versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu para diante de Saul e foi para Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram, não é este o Davi, o rei da terra? Não cantava das danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os 10 milhares.
E Davi considerou essas palavras em seu ânimo e temeu muito diante de Aques, o rei de Gate. Então Davi era um homem de carne e osso como eu e como você. Ele teve medo, teve medo. É um sentimento natural do ser humano, é um sentimento de preservação. Né? Até fizemos um vídeo, Medo, o pior dos seus pesadelos, falamos sobre o medo. Então o medo, ele é natural. Quando exacerba, aí sim que a coisa fica complicada. Davi teve medo. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, se contorceu diante dos olhos deles e fez-se de doido em suas mãos, esgravatava nas portas, arranhava as portas de entrada e deixava correr saliva pela barba. Davi, imagina os dias de hoje, Davi, homem segundo o coração de Deus, um dos melhores reis de Israel, quantas pessoas estariam prontas hoje para apontar o dedo para Davi, para julgar Davi? Nós estamos sempre prontos com o dedo apontado e poucas vezes com a mão estendida. Nós temos uma sociedade, queridos, a gente tem que reverter esses paradigmas, temos que quebrar esses protocolos, né, errados, satânicos têm entrado em nosso meio, doutrina de demônio tem entrado no nosso meio. Hoje a igreja está prontinha para julgar, mas quem julga é Deus. Ele é o justo juiz, Ele é o soberano. A igreja não está aqui para apontar o dedo, a igreja está aqui para estender a mão, para somar, para edificar. E certamente nos dias de hoje iam dizer para Davi, Davi, ah lá, você está fingindo de doido, você está mentindo. Homem segundo o coração de Deus, está mentindo. Estava preservando a vida dele, estava com medo, você tem que entender o contexto. E aí as pessoas julgariam. No mínimo Davi já teria virado satanista nessa altura do campeonato. Então disse Aques aos seus criados, eis que bem vedes que esse homem está louco, por que trouxesses até mim? Quer dizer, levaram ele até o rei. E faltam-me a mim doidos para que trouxesse mais esse, para que fizesse doidices diante de mim. Né? Então, ou seja, o próprio rei está reportando o seguinte, Davi continuava fazendo doidice na frente do rei, ele continuou bancando pirado, ele estava apavorado, foi uma estratégia dele para ele não poder ser capturado ali, e a Bíblia não condena ele em momento algum, né? Não condena em momento algum, porque temos que entender o contexto de cada situação. Aí olha só, então, no capítulo 22, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E juntaram-se a ele todo homem que se achava por perto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e se fez capitão no meio deles, e eram eles uns 400 homens. Então, desde a época de Davi, nós observamos que as pessoas buscavam a Davi, que buscavam acolhimento, numa sociedade que os desprezava, pessoas desgostosas, pessoas sem esperança, buscavam em Davi esteio, buscavam em Davi uma orientação, porque ele era segundo o coração de Deus, o Espírito de Deus estava com ele. Então nós temos que rever os nossos valores, estamos aqui para somar. E mesmo Davi passando dificuldade, mesmo Davi fugindo, debaixo de grande opressão, ele tinha tempo para estender a mão a esses homens, para liderar esses homens, para acolher. Alguns desses homens vão ser chamados valentes de Davi. Né? Então nós observamos que é muito importante essa questão de se doar, dessa entrega. Né? Essa entrega é muito importante. Então vamos falar do poder verdadeiro. Uma vez alguma pessoa perguntou para mim, até um dos objetivos da gente estar desenvolvendo esse vídeo, né? Olha, Daniel, desenvolve um videozinho aí para o grupo de intercessão, para dar uma motivação para eles, para que eles entendam. Eles têm medo de interceder, porque o intercessor ele pode ser retalhado, né? Então o medo muitas vezes do intercessor é justamente ele sofrer uma retaliação. Retaliação significa que você ataca o adversário, é ação-reação, causa e efeito, ele vai bater de volta, tenha certeza disso. Só que se você tiver com o escudo da fé bem posicionado, ele não te retalha, ele não toca a sua carne, ele vai bater no escudo da fé e cai no chão. Aí é colisão, não é retaliação. Então se tem suas brechas fechadas, não vai ter retaliação não, e nós vamos ver isso à luz da Bíblia. Então qual a diferença do intercessor e daquele que ora, de oração e intercessão? Qual é a diferença entre essas duas nomenclaturas? Orar vem de oratória, vem de falar, de dialogar, de conversar. Então Jesus nos ensinou uma oração modelo, que é o Pai Nosso. E Jesus, nos seus momentos de tomar uma decisão, vai escolher os discípulos, ele vai orar. No momento de aflição, ele ora. Né? Então, ele está falando com o Pai. Então, o modelo da oração que Jesus nos apresenta no Pai Nosso é um modelo de conversa, é um parâmetro para nós termos, para nos reportarmos, para nos dirigirmos a Deus. Então, oração vem de oratória, é uma conversa com Deus. Já a intercessão significa que você intercede a favor de alguém. Essa é a diferença da intercessão. Intercede a favor de uma pessoa. Então imagina que você trabalha numa empresa, você é gerente da empresa. E aí você sabe que a empresa está precisando de funcionário. E você tem um amigo seu que está desempregado.
Aí você chega lá, vai lá com o seu chefe, fala lá com o presidente, fala com o departamento pessoal, olha, tem um amigo meu desempregado, eu quero indicar ele, eu estou intercedendo a favor dele aqui, eu estou indicando, eu estou falando em nome dele, a favor dele. Então aquela sua intercessão vai poder dar mais chances, né, àquele seu amigo de vencer o emprego, de conseguir aquela vaga. No entanto, depende dele passar no teste, né? Ele vai ter um favorecimento, ele vai ter, digamos, uma indicação, mas ele precisa passar no teste. Então não adianta, por exemplo, eu interceder por você e a tua vida está no pecado. Não adianta eu interceder por você e você não querer mudança. Então a intercessão, ela também demanda de que haja uma tentativa da outra pessoa, de eu quero me libertar das drogas, eu não estou conseguindo, mas eu quero, então eu intercedo por você. Deus vai capacitar em você em força, que muito pode o justo na sua súplica, né? Então isso é intercessão. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos, capítulo 8, 26 e 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, nós vamos ter aqui um parâmetro que Deus está nos dando. E um pouquinho mais adiante, no versículo 33, é isso aí, deixa eu ver, 34. Quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus, ele é o nosso principal intercessor. Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, através da intercessão, ele intercede pelo Pai. Então não é, muitas vezes o católico pede para Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, pede, eu vou fazer oração para Maria interceder para Jesus, né? Então pega muitas vezes aquele modelo da festa, né? Que Jesus está participando de uma festa de casamento e Maria fala para Jesus, olha, Jesus, acabou o vinho ali, né? Então acham que essa maneira dela ter persuadido a Jesus a fazer o milagre, então ela pode continuar persuadindo Jesus a fazer algo em benefício seu. Mas Jesus, ele quebra esse protocolo ali na hora. Mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Então Jesus, ele já sabe, olha, não tenho nada, você não manda em mim, quem manda em mim é o meu Pai. É o Pai que eu estou a serviço, né? Não estou a seu serviço, você foi usada por Deus, foi escolhida por Deus para gerar a Cristo. Então tem um mérito em Maria, sem dúvida. Ela foi escolhida por Deus, não podemos depreciá-la de forma alguma, mas também colocá-la numa posição intermediária a Deus já é demais. Jesus disse, eu sou o único caminho, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então ele intercede a nosso favor. Nós vamos ver exemplos disso, inclusive, em toda a extensão da Bíblia. Vamos pegar um exemplo aqui em Êxodo, no capítulo 32, versículo 31 e 32. Aqui Moisés está intercedendo pelo povo. Ele entra na brecha. Ele está pedindo para Deus a favor do povo. Êxodo 32, versículo 31 e 32. Assim tomou Moisés ao Senhor e disse, ora, esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço do teu livro, que tens escrito. Então Moisés, ele vai lá diante de Deus, olha, perdoa esse povo, eles fizeram bobagem, mas olha, perdoa, ele intercede a favor do povo. Nós vamos ver outros exemplos na Bíblia de intercessão, quer ver? Tem muita coisa aqui interessante. Vamos pegar mais um exemplo aqui na palavra de Deus. Pegar em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. E arrependeu-se de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Deus está falando para o profeta Samuel, olha, Saul, ele deixou de cumprir as minhas palavras. Ele deixou de me seguir. Ou seja, você nunca pode ficar numa zona de conforto. Hoje eu sou pastor, hoje eu sou levita, hoje eu sou intercessor. Então você entrou nessa zona de conforto, você deixou de vigiar e orar, você cai. Saul deixou de vigiar, deixou de orar, deixou de ter comunhão com Deus, se afastou de Deus, o diabo vem e entra na brecha ali. Isso é a brecha, é o afastamento dos preceitos de Deus. Então Samuel se constritou, ficou triste, ficou abatido e toda noite clamou ao Senhor. Quer dizer, ele clamou a Deus, ele certamente pediu que Deus intervisse a favor. Tanto é que Deus dá uma resposta. Até quando terás pena de Saul? Eu já o rejeitei. Então é importante a gente ver quantas vezes há intercessão na Bíblia. Jesus, ele vai interceder por Pedro, né? Lucas 22, 32, Jesus, ele fala, olha Pedro, Satanás pediu para ser cirandado, peneirado como trigo, mas eu roguei por ti
para que a tua fé não desfaleça. Então Jesus intercedeu a favor de Pedro, né? Para que aquela tentação não fosse acima do que ele pudesse suportar. Outra coisa que nós vamos encontrar aqui, livro de Atos, vou pegar outro texto aqui, ó. Atos capítulo 12, eu adoro esse texto, capítulo 12, a partir do versículo 5. Olha só que legal esse texto. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus, por ele, a Deus, ou seja, intercedia por ele. Oração a Deus a favor de Pedro. Então era uma oração intercessória da igreja a favor de Pedro que estava preso. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado em 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então ele estava 2 cadeias, 2 correntes que prendiam no seu pulso, e vigiado por guardas. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram das suas mãos as cadeias, simplesmente abriram as suas algemas ali, né? E disse o anjo, cinge a ata das suas alparcas. Ele assim o fez, disse-lhe mais, lança as costas a capa e segue-me. Ou seja, pega a tua roupa e vamos picar a mula daqui, né? E saindo o seguia, e não sabia se era real, ou se estava sendo feito pelo anjo, ou que estava sendo feito por um anjo, mas cuidava que tinha uma visão. Pedro no primeiro momento não entendeu o que estava acontecendo, achou que era uma visão só. E quando passaram a primeira e o segundo guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual essa se abriu por si mesma, abriu sozinha. Tinha mais um anjo lá abrindo a porta, esse Pedro não viu, mas tinha mais um anjo ali abrindo a porta. E tendo saído, percorrer a rua, e logo o anjo se apartou dele, foi embora. Ou seja, o anjo não ficou ali nem para bater papo, ele cumpriu uma missão que Deus deu a ele, porque a igreja intercedeu. Então quando a igreja ora, quando você intercede por alguém, Deus manda os seus anjos, Deus ouve, Deus inclina os ouvidos para ouvir. Então essa oração intercessória é algo tremendo. Vemos também outro texto em Hebreus, mais um aqui, ó. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Jesus intercede por nós. E nós temos o dever também de interceder pelos nossos irmãos, pelos feridos, pelos abandonados, pelos abatidos, pelos que são rejeitados pelo sistema contaminado, né? E quando você não agrega esse sistema, quando você deixa de dar lucro a esse sistema, quando você tem os seus olhos abertos para a verdade, né, como a gente tem denunciado essa questão, quanta coisa de dízimo, e tanta mentira, e tanta profetada, e tanto ato profético que leva nada a lugar algum, e tantas mentiras que apresentam para o povo, e faz o povo correr atrás da prosperidade, e esquece a santidade, esquece o perdão, esquece o amor, esquece os valores majoritários da palavra. Então esse evangelho contaminado, deformado, faz o povo passar mal. Mas aquele que está dentro do sistema diz, opa, nós estamos errados. Esse é expulso do sistema, né? Porque você deixa de dar lucro ao sistema. Jesus foi morto porque ele ousou desafiar o sistema. Os discípulos foram perseguidos porque eles desafiaram o sistema, apresentaram a verdade. Quando você apresenta a verdade num local, quando você lança a luz onde tem trevas, olha, aquilo ali incomoda as trevas, incomoda as trevas. Então, o que é preciso um intercessor? O que um intercessor precisa ter de característica, né? Primeiro, você tem que ter, sabe, a Bíblia deixa muito claro que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que quer dizer isso? Muitos são chamados para a salvação. Deus quer alcançar todas as vezes, mas poucos são os escolhidos para liderar esses grupos, para apontar o caminho a esses grupos. Como eu já falei em outros vídeos, não são todos que são professores, né? Não são todos que são levitas, não são todos que são pastores, né? Há cargos, há unção para cada um, há um chamado específico para cada um. Então, nós observamos aqui que essas pessoas que são escolhidas por Deus para ser líderes, quer seja levita, quer seja um pastor, e especialmente aqui eu estou falando do intercessor, ele precisa ter empatia. O que o intercessor precisa ter? Ele tem que ter empatia, ele tem que sentir o que você sente, ele tem que chorar com os que choram, tem que celebrar com os que se alegram, ele tem que fazer uma empatia profunda, ele tem que sentir a tua dor, porque assim, somente fazendo empatia com a sua dor, com o seu sofrimento, ele vai entender o que você sente para apresentar diante de Deus uma petição justa. Mas isso demanda humildade, isso demanda simplicidade, né? Olha, eu conheci uma vez o Éder Joffre. Eu praticava pugilismo e eu acabei frequentando uma academia onde o Éder Joffre era professor. Ele e o tio dele, o Ralph Zumbano. Os dois, assim, são de uma... o Ralph já faleceu, né? Mas de uma humildade, de uma simplicidade extravagante.
sabe? E ele foi assim uma sumidade no nosso país. Foi um ícone, foi uma referência, né, para o nosso país no pugilismo, né? E muito me entristeceu até ver na revista Veja o caso que ele está enfrentando, Alzheimer e tudo mais, mas fico feliz, por outro lado, saber que ele está sendo bem acolhido pela família. Então eu oro por ele, né? E eu vejo assim a simplicidade dele, a humildade dele. Nunca ele colocou eu fiz, eu aconteci, eu bati, eu ganhei troféu, fui campeão. Não tinha isso do eu. Era uma simplicidade total. E é essa humildade que nós precisamos ter. Então a gente começa a encontrar aqui um indicador. Então se alguém começar a falar para você, olha, sabe quem eu sou? Eu sou profeta. Sabe quem eu sou? Eu sou ungido de Deus. Deus me ungiu. Olha, eu sou apóstolo. Teve uma vez um caso aí, está na internet, de um pastor que foi ungido rei. Rei. Simplesmente colocar uma coroa e foi ungido rei. E a gente não tem mais o que inventar, né? Olha, eu sou líder, eu sou patriarca, eu sou pai apóstolo, eu sou querubim, eu sou vice-deus. Quando a pessoa começa a dar muita carteirada, ele não é. Porque aquele que é não precisa falar. O Éder Joffre não precisava dizer, olha, você sabe quem eu sou? Olha, eu fui campeão, eu fiz isso. Ele não precisa dizer. Você sabe que ele é. Você viu o Oscar Schmidt, é agora meu colega de editora também da Novo Século. Todas as entrevistas que eu vejo dele, muita simplicidade, muita humildade. Não fica batendo a mão no peito. Então quem é? Quem tem o poder verdadeiro, quem fez alguma realização de fato, tem essa humildade. E aquele que não consegue alcançar essas realizações, muitas vezes tem esse caráter deformado, né, de querer apresentar alguma coisa, de querer mostrar que é. Então quem é de verdade não precisa se preocupar disso. Eu vou mostrar um outro texto para vocês, né, que vai trazer evidência para isso. Olha só, segundo a Reis, está falando aqui de Elias e Eliseu, segunda Reis, Elias e Eliseu, e segunda Reis capítulo 2, a partir do versículo 12. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros, Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então o que Eliseu ele pediu? Ele queria a porção dobrada da unção de Elias, foi o que ele pediu ali. E olha só, aí no versículo 14, e tomou a capa de Elias, que caíra, e feriu as águas, e disse, aonde está, Senhor, o Deus de Elias? E quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado e do outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, olha só, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, desceram, o espírito de Elias disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram ao encontro e prostraram-se diante dele em terra. Então imediatamente perceberam, reconheceram lá. Olha lá o Eliseu, o espírito de Elias está nele, a unção de Elias está nele agora. E chegaram diante dele, e se ajoelharam e o honraram. Ou seja, honraram o homem de Deus, honraram quem merece honra, reconheceram nele a autoridade. Então você não precisa dizer, olha, eu sou. Quer ver uma outra coisa? Vamos pegar mais texto. Hoje eu faço questão da gente passear aqui pela Bíblia para que seja tudo bem claro para você. Outro texto, Marcos capítulo 8, né, versículo 27. Jesus está dizendo, saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia. E Filipe, no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo, que dizem os homens quem eu sou? Então Jesus não está dizendo quem ele é. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus não tinha essa arrogância, não tinha essa prepotência, né? Ele apontava o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não traz essa glória para si mesmo, né? Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar, o Filho do Homem veio aqui para padecer. Ele vinha com essa humildade, ensinou para nós a humildade. Seja prudente como a serpente, mais simples como as pombas. E aí então, quem dizem que o povo está dizendo aí quem eu sou? E eles responderam, João Batista e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. E ele lhes disse, mas vós, quem dizes que eu sou? Então o povo tinha várias especulações, várias conjecturas a respeito de, é só mais um profeta, né? Mas e você? Quem disse que eu sou? E para vocês, quem eu sou? E respondendo, Pedro disse, tu és o Cristo. Pedro entendeu. Não é o Cristo. O que quer dizer o Cristo? Cristo é o ungido, Cristo é o Messias, né? É aquele da promessa lá de Isaías que viria sobre nós, e João Batista ia preparar o caminho dele, né? E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo. Não contem para ninguém. Então Jesus falou, olha, tá bom Pedro, você falou a verdade, de fato, eu sou o Cristo. Eu sou o Messias, mas não conta isso para ninguém. Não coloca no jornal, não faz outdoor, não faz banner, não faz crachá, não põe na porta da igreja, né? É isso, essa humildade que precede a honra, né? Então o caráter do intercessor precisa ter essa característica, precisa estar cercado desse cuidado, né? Dessa humildade.
dessa simplicidade, dessa empatia com as pessoas. Eu conheci grupos de intercessores que realmente escandalizam o reino, escandalizam. Como é que eu sei se eu estou diante de um intercessor verdadeiro? Eu conheci uma pessoa e ela, como é que eu vou colocar isso sem apresentar algo para a pessoa? Eu quero centralizar a situação. Então eu conheci uma pessoa, ela mora num bairro nobre de São Paulo, mora numa casa muito ampla, e ela acredita o seguinte, que ela detém uma unção muito poderosa de intercessão, e que ela faz uma reunião por mês. E essa reunião mensal é capaz de bombear para toda a igreja do Brasil a cobertura da intercessão dela. Porque a oração dela tem um poder assim territorial sobre toda a extensão de nações. Então, por toda a extensão do território brasileiro, a oração dela acaba permeando as igrejas, acaba dando força para as igrejas, para os líderes e tudo mais, né? E ela precisa ter esse ministério. Então ela se autodefine, eu sou o coração da igreja. Eu bombo aqui, estou bombando a unção para toda a igreja, a autoridade para toda a igreja no Brasil. Ela acredita nisso, né? Ou talvez não acredite, sei lá. Mas ela tem um grupo de seguidores. Tem seguidores. É incrível como está cheio de maluco que tem seguidor. A gente vê o Henrique Cristo tem seguidor. Jesus Cristo Homem tinha seguidor. Santa Morte tem seguidor. E tem muito doido que tem seguidor. Porque parece que as pessoas gostam dessa coisa estapafúrdia, gostam dessa loucura. Quanto mais doidice a pessoa falar, esse cara é ungido. E às vezes a gente está seguindo um louco, a gente está seguindo um psicopata, está seguindo uma pessoa que tem problemas e distúrbios mentais. Então essa pessoa, ela tem um grupo de 50 pessoas, 50, que vão na casa dela uma vez por mês para essa reunião de oração. É uma reunião de oração mensal. E ela tem esse grupo de elite, não passa de 50, são só 50. Só que esses 50 têm uma obrigação. São obrigados a levar R$1.000 para ela todas as vezes que vão na reunião de oração. Então ela ganha R$50 mil por mês para realizar uma reunião de oração por mês só, com o grupinho dela. Passa uma vigília ali, cada um tem que dar 1.000. Quem não trouxer o dinheiro, há uma ameaça, há uma maldição, há uma sentença ali. Quem não traz a grana, o que ela diz? Olha, eu vou deixar de orar por você. E aí vai ter uma maldição na sua vida, aí vai ter uma desgraça na sua vida, aí o demônio vai te destruir. Porque sem a minha cobertura de intercessão, você está lascado. É isso que ela passa, essa imagem que ela passa para as pessoas. E o povo acredita, é impressionante isso, né? E quando alguém anuncia a verdade, o que fazem? Crucifica, mata, solta Barrabás. A gente continua prestigiando o mal, como nós falamos no outro vídeo, continua prestigiando o bandido, né? Então, meu querido, dá honra a quem merece honra, sabe? Faça como aquele povo lá que honrou a Eliseu, faça como aqueles que dão um copo de água fria ao profeta, faça como aqueles que realmente querem fazer a diferença, faça como aquela igreja primitiva que dobrou o joelho e orou por Pedro, porque Pedro era uma referência para a igreja. Por que orava por Pedro? Porque Pedro era importante, porque Pedro, o Espírito de Deus estava com ele, porque ele foi discípulo de Jesus, porque ele estava ensinando o modelo da salvação. Então aquela igreja estava honrando quem merecia honra, acolhia Pedro. A igreja que depois recebeu Paulo também, ofertava na vida de Paulo, semeava na vida de Paulo. Paulo deixou isso muito claro, ele agradece as ofertas. Obrigado a vocês, filipenses, finalmente lembraram de mim, mas mandaram oferta, mandaram provisões. Então Paulo deixou muito claro, aquele que anuncia o Evangelho é digno que viva do Evangelho, né? Ninguém está aqui para saquear o seu bolso, mas para anunciar a verdade. Mas para que a verdade seja anunciada, é importante que haja mantimento na trincheira, que haja provisão na trincheira, né? Que haja sustento para o missionário, que haja sustento para aquele que entrega a palavra para você. Aquele que semeia as coisas espirituais, é justo recolher as materiais. Então é evidente, o Daniel tem necessidades, tem que pagar aluguel, tem o filho, tem o cachorro, né, tem minhas despesas, é evidente que eu preciso de recursos, né? Então aquele negócio, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas é evidente que nós precisamos do dinheiro. Então o dinheiro não é do capeta, né, não é do mal, né? Ele é bom quando você não coloca ele como prioridade na sua vida. Busque no lugar o reino, o resto lhe é acrescentado. Então lembra aí do missionário, das suas orações, lembra do missionário quando você for separar uma oferta de amor, para lançar semente nessa base, para lançar provisão para essa trincheira. Não esquece, viu, galera? É muito importante isso para a gente, né? Então, nós observamos coisas assim. Então tem essa mulher. Tem exemplo de uma outra pessoa que tinha uma doença psiquiátrica. Eu conheci esse rapaz, ele tinha uma doença psiquiátrica, esquizofrenia, ele tinha delírios, ele tinha visões, ele ouvia vozes, esquizofrênico. E ele parou de tomar medicamento. Então todas essas alucinações vieram à tona. E de repente ele começou a formar um grupo de pessoas. Começou a formar um grupo de intercessão e dizia, olha, eu vou orar por vocês, um grupo virtual, não era nem um grupo real, era um grupo virtual.
Poucas semanas, 1000 pessoas estão seguindo o cara. Eu avisei ainda, gente, cuidado, ele não está bem, ele não está legal, orem por ele. Não, ele é cheio da unção, ele é cheio do poder, olha, ele teve visão, ele teve revelação, papapá. Porque se alguém falar para você, eu já vejo muito disso, intercessor entre aspas, falar para, olha, fizeram um trabalho de feitiçaria contra você, tem um demônio destruindo a sua vida. Aí você vai dizer, puxa, o intercessor acertou. Porque parece que isso afaga o nosso ego. Se fizeram um trabalho contra mim, é sinal que eu estou incomodando. Se o diabo está preocupado comigo, então eu estou incomodando. Então, puxa, isso é bom. Isso parece que remete prestígio para a pessoa, né? E é uma inversão de valores. Em vez de a gente buscar os olhos de Deus, a atenção de Deus, a gente quer a atenção do diabo, né? E aí o diabo chamou a atenção, então agora sim, agora realmente eu estou incomodando. Então o intercessor falou a verdade, aí parece que você acredita mais naquilo. E ele tinha visões estapafúrdias, uma série de coisas, e muita gente seguindo o rapaz. E não adiantava falar. As pessoas estavam cauterizadas, aquele negócio tem comichão da verdade, buscam doutores conforme a sua própria concupiscência, a sua própria vontade, seus próprios desejos. E aí, de repente, ele acabou me escutando. Eu falei, Daniel, realmente, vou voltar a tomar meu medicamento. Tomou o medicamento, voltou ao normal, saiu do surto psicótico e falou para a galera, desculpa gente, eu estava doente, né? Tudo que eu fiz não era verdade. E tinha gente disposta a pagar para que ele fosse o intercessor deles, para que ele orasse por aquele grupo, né? E o grupo se dispersou. Então a gente vê como tem essa facilidade, né? Essa facilidade muito grande. Eu conheci um grupo de intercessão no outro estado, pessoal orgulhoso, pessoal altivo, pessoal soberbo, que o intercessor a gente não tem muito parâmetro, né? O levita, mesmo que ele seja um levita fraudulento, ele tem que pelo menos saber cantar, né? Ele tem que pelo menos tocar um instrumento. Mesmo se seja um pastor fraudulento, um falso profeta, ele tem que pelo menos ter persuasão na sua oratória, ele tem que ter poder de convencimento, ele tem que ter alguma característica ali para enredar as pessoas. Então a gente está observando, né? E quem tem um discernimento acaba vendo, puxa, isso aqui não é falso profeta, isso daqui, se levita, não é levita, ele é um ator, ele é um cantor, ele está fazendo show, ele não está fazendo adoração. Então o povo começa a perceber, aqueles que têm o discernimento. Né? Muita gente é enganada por essa teia de engano. Mas aí, o intercessor, você não tem medidor. Você não tem parâmetro para avaliar, porque ele trabalha nos bastidores. Ele não está ali fazendo alarido, ele está no cantinho, quietinho. Então ele pode não ter unção nenhuma, capacidade nenhuma, e muitas vezes ser reconhecido como intercessor. Né? E ter uma vida podre, e a intercessão dele não vai fazer bênção nenhuma para a sua vida. Ao contrário, se ele impor as mãos sobre você, vai trazer maldição para a sua vida. Porque o pecado, a contaminação dele, ao tocar você, você se contamina também. Não é assim? Então seja um bom observador, presta atenção no que estão fazendo, então cuidado, às vezes um intercessor que não intercede, alguém, como é que eu sei se é um intercessor verdadeiro? Ele tem que exalar amor, ele tem que exalar o perfume de Deus, ele chora com os que choram, ele escuta o seu relato, ele se emociona, né? Ele busca algo a mais. Gente, a nossa vida aqui na Terra é passageira. Então nós precisamos fazer o melhor, deixar boas marcas. Você tem a oportunidade de fazer o bem, não deixa para amanhã, faça o bem hoje. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, né? Honre a Deus, dá o melhor para Deus o que você pode fazer, né? E cuidado com essa contaminação. Ageu, capítulo 2, versículo 12, diz assim: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o azeite, ou outro qualquer mantimento, porventura isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. Então se você pegar, né, aí faz o inverso. Ele disse a Ageu, se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto e tocar em uma dessas coisas, ela ficará imunda? E os sacerdotes responderam dizendo, sim, ficará imunda. Ou seja, se você é santo e você toca algo, né, aquilo ali não ficou santo. Mas se você está contaminado e toca algo, aquilo fica contaminado. Né? Então, o que acontece? Se a pessoa está com o seu coração contaminado, seu coração altivo, soberbo, orgulhoso, né? E ele toca em você, ele passou isso, ele te contaminou. Então cuidado com isso. Como é que eu sei se o intercessor é de verdade? Né? Nós falamos ali, o intercessor verdadeiro, ele vai procurar, ele vai sentir empatia com você. E o falso profeta não. Olha aqui que diz Jeremias capítulo 23, versículo 25. E tem ouvidos que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que só profetizam do engano do seu coração, né?
No versículo 13, os profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Então o intercessor que é fraudulento, ele vai dar a direção errada, ele vai fazer você errar o caminho, você vai colher consequências das suas escolhas, evidente, escolhas erradas, apontadas por um caminho errado, você vai colher consequências disso. Então o verdadeiro intercessor, ele vai chorar com você. Ele vai sentir o que você sente, ele vai se emocionar com a sua história e ele vai lutar com você. A sua luta vai ser a luta dele, a sua vitória vai ser a vitória dele. Esse é o intercessor, aquele que entra na brecha, aquele que sente o que você sente, aquele que apresenta diante de Deus uma verdade autêntica, sem contaminações. Sabe uma coisa? O intercessor, assim como você, todos nós podemos interceder, mas o intercessor que tem o chamado para a intercessão é alguém que busca uma intimidade especial com Deus. É alguém que quer estar mais perto. É alguém que ouve melhor a voz de Deus, né? É aquela pessoa, é o gerente da empresa, né? Que vai dar uma indicação para você. É aquela pessoa separada por Deus, é o justo, né? Muito pode o justo nas suas súplicas, é um homem justo, é uma pessoa idônea. Esse é o intercessor. A intercessão de Moisés pelo povo fazia com que o povo prevalecesse. Moisés orava e o povo prevalecia nas batalhas, né? Quando as mãos cansavam, o povo começava a levar uma surra. Então essa oração intercessória tem que ser feita por uma pessoa justa. Então o caráter do intercessor tem que ser um caráter justo, tem que ser uma pessoa honrada, tem que ser uma pessoa que reflita o amor de Cristo. E sabe, aqui fica um desafio para todos nós, para você e para mim. Anda mais lento. Sabe, faça a sua caminhada na terra mais devagar. Observa mais os detalhes à sua volta, contempla melhor essa paisagem. Quando você vai mais devagar, você observa mais as coisas, você aprende mais com as coisas e você busca menos respostas, porque você enxerga mais. Se você passar em alta velocidade numa estrada, você pode perder muitos detalhes. Você pode até perder as placas de acesso que vão te apontar o caminho correto do seu destino. Mas se você vai mais devagar, você aproveita a paisagem, né? Você consegue observar as placas e Deus ele coloca muitas placas, muitas sinalizações ao longo da nossa jornada. Sinalizações que Ele dá, às vezes através das pessoas mais simples, através dos pequenos, através daqueles que não são, para confundir os que são. Então nunca despreza os pequenos, acolhe esses pequenos, nunca aponta o dedo, estende a mão, nunca diga passe amanhã, se você tem o poder de fazer o bem hoje, faça a diferença. Sabe, queridos, a nossa vida aqui na Terra ela é muito curta, né? Dentro da régua de tempo, nós já falamos em outros vídeos, nossa estimativa aqui 70, 80 anos, o que é isso em relação à eternidade? Eu poderia dizer, até num tom meio poético, que a nossa passagem aqui na Terra é como se fosse um grande ensaio. Um ensaio para o grande e verdadeiro espetáculo extraordinário, maravilhoso, que nós vamos desfrutar por toda a eternidade, lá na Jerusalém Celestial, lá na presença do Rei dos Reis. Lá é o verdadeiro espetáculo, aqui é só um ensaio. Ou seja, quando você morre, as luzes não se apagam. Continua a sua história se você conhecer a história de Deus. Continua a sua história se você fizer parte da história de Deus. Então é muito importante você ser presente nesse mundo. Sabe, faça a diferença. Não passa por esse mundo sem deixar marcas positivas, sem buscar o poder verdadeiro, não o poder negativo que afaga o ego, mas aquele poder de doação, se dá mais. Esse é o desafio que eu coloco para você, querido. Sabe, que você possa dar mais. Né? A Bíblia coloca que é muito melhor dar do que receber. Quando você se entrega mais, quando você dá mais para Deus, quando você dá mais para o reino, quando você serve os que servem, isso é um privilégio imensurável, isso é uma honra imensurável, isso é um presente que Deus nos dá, essa oportunidade de você ser um instrumento de bênção para as pessoas à sua volta, quer seja escutando, quer seja orando, quer seja intercedendo, quer seja oferecendo o seu talento, o seu trabalho, a sua oferta voluntária, o seu tempo e a sua dedicação. Tem N maneiras de você servir ao reino. Então fica aqui como desafio. Faça valer a pena, faça valer a pena. Sabe, se você tem um chamado intercessor, então reveja os seus valores. Veja se realmente você está digno para se apresentar diante de Deus para interceder por alguém. É importante que você tenha intimidade com Deus. Se você tem o chamado para ser um levita, faça o sonde o seu coração, permita que Deus sonde o seu coração. Realmente eu estou buscando agradar a Deus, ou eu quero a glória só para mim? Ou eu estou querendo chamar a atenção para mim, né? Para quem que é essa atenção? Para quem é glória? Para quem onde estão sendo direcionados os holofotes
holofotes. Quem é a estrela que está brilhando? É Jesus ou é você? Né? Se você é um pastor, reveja os seus valores. Eu estou realmente pastoreando o rebanho, eu estou cuidando. Uma ovelha para mim é preciosa. Quando a ovelha está ferida, eu vou lá e vou cuidar das feridas dela, e quando a ovelha está feliz, eu vou celebrar com ela. Ou você só está extorquindo o rebanho, ou você só está enganando esse povo? Meu irmão, reveja os seus valores. Jesus está voltando, e diante do tribunal de Cristo não haverá desculpas, não haverá, mas não foi bem assim, que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas, e Jesus poderá te dizer aquelas palavras duras: não te conheço, aparte-te da mim, vós que praticas a iniquidade. Então vamos dar o melhor para Deus, né? Se você é um crente, se você é uma ovelha, seja a melhor ovelha. Então, melhor, não fique olhando para as ovelhas negras, não fique olhando para as pessoas que não fazem a obra de Deus direito, não olha para o desleixo, fala, eu vou fazer diferença, eu vou ser uma ovelha íntegra, eu vou participar, eu estou presente, eu estou aqui para honrar a Deus, para dar o melhor em qualquer lugar que você seja. O que Deus colocou na sua vida como missão? Que você é célula do corpo de Cristo. E as nossas células, elas têm um programa biológico, muito legal isso. Fizeram uma vez uma experiência, pegaram as células que iam formar o músculo cardíaco no feto e misturaram com as células que iam formar o tecido dos cérebros, né? As células neuronais do cérebro. Por alguma razão que a ciência não sabe explicar, essas células, elas sabem que ela está no lugar errado. Então ela sai dali, junto com aquelas células neuronais, elas saem de lá e voltam e se agrupam com as células do músculo cardíaco. E assim é cada célula do nosso corpo. Então alguns têm o chamado para ser os olhos, né? Para passar a direção, outros são chamados de pés para mostrar o caminho, outros são chamados de mãos para estender, outros chamados da oração, da pregação. Então cada um tem um chamado diferente no corpo, mas todos são importantes, não tem o maior, o menor. Gente, não tem elite, não coloca no seu coração, eu sou do Ministério da Batalha, e eu já conheci grupos ministérios de batalha, que brigaram entre si. Quer dizer, eu falei cemitério porque se mataram, né? Fiquei na minha cabeça isso. Os dois grupos de batalha, os dois grupos de guerreiros de uma igreja guerrearam entre si e se mataram, sabe? Acabou o ministério de batalha espiritual numa igreja porque o ministério brigou entre si. Então a gente começa a observar tantas coisas. Então, gente, faça valer a pena aquilo que Deus colocou como chamado na sua vida. Faça para Ele em primeiro lugar, dê para Ele em primeiro lugar, não faça para aparecer para as pessoas, né? Então você pode ajudar alguém, ajuda, mas não precisa fazer alarido, não precisa dizer, olha só o que eu fiz, olha só como eu ajudei esse, ajudei aquele, sabe? Tem muitas coisas, 99% das coisas que eu faço em oculto. Eu não preciso do holofote, eu não preciso que você saiba, importa que Deus saiba. Só quem sabe é quem está pertinho de mim, quem realmente convive comigo, porque aí, claro, é participante da minha vida, do meu dia a dia. Mas, gente, eu posso garantir para vocês, é uma honra, é um privilégio servir, é um privilégio você se doar. Esse é o poder verdadeiro, o poder de doação, o poder de entrega. Então, onde quer que você for, onde quer que Deus te levar, que você possa exalar o perfume de Cristo, que você possa fazer a diferença. É um intercessor? Você é o melhor intercessor para Deus. Você vai uma ovelha? Você é a melhor ovelha para Deus. Sou um levita? Você é o melhor levita para Deus em primeiro lugar. Sou pastor? Eu vou pastorear esse rebanho para Deus, porque Jesus está aqui junto comigo e vou trazer orgulho ao coração do Pai. Isso nós podemos talvez não mudar o mundo. Eu sei que isso é utopia, né? Mas nós podemos mudar o mundo à nossa volta. Então faça a diferença e olha, se desdobre, lembra de orar pelo Daniel, lembra de orar por esse ministério. E as lutas que a gente tem são muitas, mas eu conto com a sua oração, com a sua intercessão, com a sua mão estendida, com o seu apoio também, viu? Porque isso é igreja, a gente tem que estar lado a lado, ombro a ombro, porque soldado sozinho não vence batalha. É isso, querido, fica o desafio para a sua vida, tá? Busca o poder verdadeiro, busca o poder dele lá no alto. Faça a diferença na terra, em nome de Jesus.